Meu nome é Lúcio Gonçalves, eu estudei aqui no Monsenhor Nora desde do primeiro ano primário, na época chamava primeiro, terceiro, quarta série. Depois fiz o ginásio, que chamava também na época quinta, sexta, sétima e oitava série, e o colegial também, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, toda a minha vida escolar foi aqui. E eu nunca pensei que fosse voltar a trabalhar aqui. Estou aqui há 12 anos, já no Monsenhor Nora, como professor de História e também atualmente no programa PEI. Eu sou coordenador CGPAC, né, coordenador de área de Humanas. Eu acho que os desafios mais difíceis como professor, a gente imagina na cabeça da gente quando prepara uma aula, que o aluno vai estar junto com a gente, a mesma coisa que eu penso que o aluno vai pensar. E o mais difícil é isso, tentar transmitir e junto, né, com os estudantes, chegar num denominador comum, né, do que a gente está pretendendo estudar, aprender, porque o professor também aprende junto quando ele está dando aula, ele também aprende, né? Aprende com os estudantes. Mas eu acho que é isso, tentar concatenar o que a gente preparou para que os estudantes entrem, comprem a nossa ideia, né? Os pontos positivos é que, além de ser uma escola, para mim, muito familiar, como minha infância e adolescência eu passei aqui nessa escola, é muito gostoso eu dar aula em salas que eu estudei como aluno, né? Isso é muito gostoso. Eu acho que a clientela do Monsenhor Nora é muito interessante. Os estudantes, né, que a gente trabalha é muito interessante. Eu acho que o ponto ruim aí já é uma coisa mais, não é nem do Monsenhor Nora, é para nós professores que estamos com uma carga muito pesada. A gente está trabalhando, como é que eu posso dizer? É muita coisa, são várias camadas. Então, a gente na verdade está meio exausto como professor, mas eu acho que faz parte da profissão, é a profissão. Eu amo ser professor, eu adoro estar dentro da sala de aula, eu adoro brigar com os alunos, eu adoro ao mesmo tempo estar junto com eles e a gente tentar ter essa relação de ensino-aprendizagem, isso é muito importante. Olha, eu encontro com muitos ex-alunos e é muito legal isso, eles virem agradecer por terem tido aula comigo. Então eu fico muito orgulhoso, já que a minha profissão é o que eu decidi fazer, eu gosto de fazer o melhor, de vestir a camisa, e se eu pudesse ser o melhor professor do planeta, eu ia ser feliz. Eu sei que eu não sou, mas é muito reconfortante a gente encontrar ex-alunos e vir agradecer por ter tido aula, por ter aprendido comigo alguma coisa, então pelo menos achado um caminho para poder trilhar aí na sua vida. Então isso é muito gratificante para o professor. Eu acho que o professor ele está sempre pensando que ele tem muito a aprender, ele sempre está aprendendo, sempre está estudando, a gente nunca está preparado, mesmo que seja um assunto, uma habilidade que a gente já está meio cansado de ver, sempre tem algo novo. Eu comparo muito o trabalho do professor com o trabalho do ator, e eu também já trabalhei como ator, né? E isso é muito importante, porque a gente tem que passar um recado, vocês são a plateia da gente, né? E a gente tem que ter essa troca. Então eu acho que é por aí. É aquilo que eu falei, pelo menos eles me encontram na rua e falam que gostavam da minha aula e que aprenderam muita coisa. Ixi, ano agora, eu estou com 56 anos. Então desde os 7 anos de idade eu estou aqui na escola, né? Eu estudei, então acho que é 75, acho que é isso. Não sei, eu sou professor de história, não sou de matemática. Mas é por aí. Então, dos anos 70 eu já estou aqui, 1970, 75, 76, acho, eu já estou aqui dentro dessa escola. Então, do século passado, né? Eu sou bem velhinho já, né? Como estudante, eu acho que a lembrança mais marcante é o primeiro dia que a gente vem para a escola, né?
Eu não fiz prezinho, não tinha nada disso na minha época. E para mim era um mundo muito novo. Entrar aqui, eu fiquei até meio assustado, porque essa escola é muito grande. E eu vim para o primeiro aninho primário, eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, foi um grande susto, na verdade, né? Eu acho que... E outra, abriu-se um monte de possibilidades, né? Quando você entra numa escola, você faz amizade, você entra para um hall social, né? Isso é muito importante. Então, para mim, eu acho que é o primeiro dia que eu vim. Eu estudava onde hoje é a merenda, né? Era aquelas salas que estão fechadas, que a diretoria de ensino utiliza. Foi lá que eu comecei a estudar. Aí era a professora Eva, que era justamente a aula de história, que eu adorava. Ela tinha uma paixão tão grande em ensinar, em passar para a gente o conhecimento que ela tinha, que eu era pequeno, estava acho que no 6º ano, fiquei encantado. Então, desde então, eu gosto muito de história e acho importante. E foi, acho que ela que deu o start. Estou tentando puxar pela memória, mas... Eu lembro um dia, que é uma coisa curiosa para mim, né? Mas não sei se para os outros será. Veio um espetáculo de teatro, tinha o Grêmio, que era aqui no centro. Hoje está lá um espaço era espaço global, está meio abandonado. E ia vir um espetáculo muito interessante, e eu tinha uma prova nesse dia à noite, aqui, de física, com o professor Bresca. E eu já tinha conversado com a direção que eu viria fazer a prova na primeira aula e iria embora. Ele ficou tão bravo comigo, que ele era professor de física, né? E eu já tinha uma tendência toda ou para a arte ou para as humanas, né? Para a área de humanas, ciências humanas, que ele arrasou comigo, ele acabou comigo. E eu pensei, puxa vida, e eu odiava física, né? Mas no fim eu tirei, na época as notas eram A, B, C, D, eu tirei B nessa prova, fiquei tão feliz. E mesmo assim eu consegui, e deu uma chuva nesse dia, que também alagou quase tudo, a cidade inteira, e mesmo assim teve o espetáculo de teatro, e a escola também veio pouca gente. Então é uma memória minha, meio particular talvez, mas é o que eu me lembrei agora. Na verdade foi o seguinte, o Embrião eram artistas, então tinha um grupo de teatro, chamava Teatro Zelândia, né? E tinha... a diretora do teatro era casada com o maestro Carlos Lima, da banda Lira, e tinha um grupo de artistas que queria fazer algo diferente. E a gente, na verdade, eu estudava aqui ainda, na época, estava terminando hoje o ensino médio, né? Na época o colegial. E todos eles eram ex-alunos da escola, a maioria, né? Todos não, porque tinha gente de fora, de outras cidades. E quando a gente decidiu fazer esse grupo de artistas e fazer uma mostra de artes, né, que tinha tudo, tinha artes plásticas, poesia, dança, música, enfim, tudo, o espaço foi nos cedido. Na época o diretor era o professor Flávio, e ele cedeu o espaço para a gente fazer Era uma loucura, porque eram umas 2 semanas de atrações diárias, gratuitas, para a população. E isso, então, quer dizer, o espaço, sim, foi nos cedido. O diretor, na época, comprou essa ideia dos artistas e foi muito legal. Era uma coisa que vinha muita gente. E a gente conseguia artistas de fora, que vinham, que eram muito interessantes, peças que não vinham, porque não tinha centro cultural aqui em Mojimirim ainda, né? E, aliás, o centro cultural só existe por causa do Espaço Manifesto. Nós meio que inauguramos ele nas ruínas, quando ainda era um fórum. Em ruínas, a gente fez uma tarde, um domingo, tinha espetáculos também, exposições nas ruínas, estava tudo no chão, pedaço de parede caída no chão, tudo isso... E a gente conseguiu, e aí aquele espaço foi para o museu e criou-se um anfiteatro. Então, assim, tem muito a ver por causa desse diretor ser meio visionário
e aceitar um bando de atores que eram muito jovens na época, mas que trabalhava muito bem. Com certeza, é muito diferente. Só que eu acho que a gente tem que entender que são diferenças pontuais, né? Não existe o melhor, não era melhor na minha época e pior hoje. Eu acho que era diferente porque as pessoas eram diferentes, o mundo era diferente e era diferente, sim. A gente também tinha, eu não era um excelente aluno não era o melhor aluno da sala, pelo contrário. Mas eu acho que isso, nada fica parado, nada é igual, né? Eu acho, passaram-se muitos anos. Eu acho que o momento mais memorável foi quando eu realmente prestei o concurso no Estado e assumi um cargo dentro do Estado, né? Foi o primeiro concurso que eu prestei. Eu saí da faculdade, prestei o concurso para um cargo no Estado e acho que e a partir do momento, primeira vez que eu entrei numa sala de aula no Estado, isso é um momento memorável, morrendo de medo de não saber da aula, morrendo de medo de as pessoas fazerem perguntas que eu não soubesse responder e falar, que professor é esse? Então acho que foi um momento memorável. Desafio? Eu acho que é o desafio diário, da gente querer que os estudantes acompanhem a gente e a gente acompanhar os estudantes. É bem legal isso, aquilo como eu falei, a gente também aprende muito com os estudantes. Então, o maior desafio é ter essa simbiose, se é que você pode dizer isso, entre professor e estudantes, que a gente consiga, na medida do possível, falar a mesma língua, né? Eu acho que eu falo muito isso para os alunos também, para os estudantes. Aproveitem. Tem muita gente que gostaria de estar aqui na escola e não tá, e não pode estar aqui. Então, é uma oportunidade de estar na escola. Não eu vejo muito, às vezes, um certo desinteresse, e isso me causa uma certa tristeza, porque muitos estudantes, muitos jovens, muitos adolescentes e crianças adorariam estar numa escola e não podem estar na escola. Então, vocês estão com uma oportunidade muito grande de se desenvolverem, e não adianta, gente, não há progresso na vida da gente sem estudar, sabe? A escola pode ser chata, ruim, me cansa, eu não aguento mais, mas isso, aprender nem sempre é agradável, a gente sofre aprendendo também, e isso faz parte da vida. Vocês sairão da escola, eu acredito, mais preparados para a vida, porque a vida também não é fácil. Então, o meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, é esse: aproveitem a escola.